disponibilizado ali, né? Então, essa é a terceira aula acerca do opúsculo sobre o modo de aprender e meditar. Na última semana não conseguimos ter a aula, né, por causa da reunião dos pais do colégio. A ideia hoje, então, é que a gente faça um esforço para já concluir o assunto. E aí, daqui para frente, então, segue o cronograma que o Fábio tinha colocado lá para acerca de cada um apresentar um livro, né? Então, daqui a pouco o Fábio deve entrar e aí ele deve explicar certinho também. Bom, então, fazendo uma breve recapitulação, na primeira aula nós conversamos um pouco acerca de algumas coisas importantes para entender esse opúsculo. Nós colocamos o opúsculo, assim, localizamos ele na linha do tempo, ali em qual período ele se encaixa. A gente falou da questão da Idade Média, em qual período ali, em qual contexto histórico que o São Vítor está inserido, que ele antecede ali a época de São Tomás de Aquino, e é um período onde que, de fato, a educação ela estava passando por praticamente chegando no seu ápice, né? Porque o ápice da educação ela se deu mais ou menos no século XII ali, quando começa ali entrando mais ou menos na época de São Tomás, né? Se a gente olhar para a linha histórica da história da educação, então a gente sai da Grécia, a gente começa um desenvolvimento da inteligência com os gregos, depois a gente entra no cristianismo, né, principalmente com o pensamento de Santo Agostinho, que talvez nós falaremos um pouquinho hoje mais para o final da aula, porque está intimamente ligado ao quarto grau da verdade. A partir de Santo Agostinho, então, toda a educação na Idade Média, né, ela é pautada principalmente no desenvolvimento da vida espiritual, através da Sagrada Escritura. Então, tudo que era ensinado na Idade Média, ela tinha como finalidade levar o homem ao ápice da sua vida, né? O próprio Catecismo da Igreja diz que o homem foi criado para louvar e glorificar a Deus. Então, foi para isso que nós fomos criados, né? Então, uma vez que a educação conduz para esse fim, quanto mais a educação, na verdade, conduz, se aproxima deste fim, de levar a alma para Deus, de levar o homem para o seu fim último, né, que é amar a Deus, muito mais perfeita é essa educação. Então, é exatamente por isso que, quando a gente estuda a história da educação, nós vemos que a Idade Média foi o período áureo, né? Tanto que tem aquele livro que nós iremos estudar aqui no grupo de estudos, que é chamada A Inveja dos Anjos, né, que é exatamente a época áurea ali da educação e da humanidade, né, tanto do ponto de vista cultural quanto do ponto de vista de santidade. Então, quando nós olhamos para a Idade Média, um fruto e um reflexo que nós conseguimos medir que a educação ela foi muito boa nesse período que, infelizmente, hoje é muito denegrido nas escolas e nos meios universitários. O fruto disso, né, a forma de provar isso é através dos frutos, né? Então, se a gente fala que a gente reza muito e, no fundo, aquilo ali não gera um fruto de conversão na nossa vida, de nada adianta a nossa vida de oração, né? O próprio Santo Inácio de Loyola, ele dizia que a validade da vida de oração se prova através da virtude, né? Então, quanto mais nós nos aproximamos de Deus na nossa vida de oração, tanto mais a nossa vida é transformada, baseada nos preceitos evangélicos. Então, é exatamente por isso que, quando a gente olha para a educação a partir do século V, ali, no finalzinho ali no comecinho da Idade Média, e nós vamos até o final da Idade Média, que é um período que durou praticamente 1000 anos,
nós vemos que essa educação, ela foi numa crescente muito grande, né? Então, estou falando isso para colocar novamente, né, ali o lugar de onde o Hudson Vitor se encontrava, né, e da importância da gente meditar e estudar este livrinho, né? Então, a gente sai desde a época de Santo Agostinho, passando ali por Carlos Magno, Santo Alberto Magno e vários outros santos, né, que tiveram a sua grande contribuição ao próprio São Bento também, através dos mosteiros, e a gente vê que toda a sociedade, ela estava intimamente unida à questão da vida de oração com a vida de estudos. Esse descasamento, essa separação, esse divórcio entre a vida de oração e a vida de estudos, ela se deu praticamente nas universidades, né? Então, antes disso, não existia uma separação, né? Essa separação ela se deu no período universitário, então, se a gente conseguisse fazer um gráfico, né, a gente consegue vir lá da Grécia, como eu dizia, essa educação ela chega mais ou menos no século XII, no seu ápice, principalmente com o grande São Tomás de Aquino, e com o diploma universitário, essa educação, então, ela meio que tem esse rompimento, né, da educação com a vida de oração. Então, a partir de então, se a gente fosse olhar do ponto de vista histórico, essa educação ela começa a decair, e depois disso a gente consegue vivenciar na sociedade diversos fenômenos, né, que justificam essa decadência do homem, né? Então, por exemplo, a própria reforma protestante, a grande questão do Renascimento também, que veio imbuído de uma série de perversidade, onde que voltou à tona muita questão de homossexualismo, de prostituição e vários outros cenários também, onde que depois veio ali a Revolução Francesa, Revolução Industrial, o homem passou a viver para o mercado de trabalho. Então, se a gente olha depois dali para frente, então, do século XII diante, como se diz o padre Paulo Ricardo, a gente poderia olhar o trajeto da vaca indo para o brejo, né? Então, de mal a pior até chegar nos nossos dias atuais, né? Então, o Hugo de São Vítor, ele está neste período, né, neste grande período chamado período áureo, né? Ou pelo menos ali ele antecede bastante, ele tem uma grande influência na vida de Santo Tomás de Aquino. Bom, então, fazendo esse pequeno preâmbulo, né, essa pequena introdução, nós, então, na aula passada, 2 semanas atrás, nós começamos, então, de fato, a entrar no opúsculo, né? E um texto que nós usamos para poder nos introduzir também no opúsculo, que foi aquele do Donald Wood, foi para poder mostrar que, na verdade, muitas vezes, hoje em dia, a educação, ela parece ser somente um conjunto de acumulação de conhecimento, né? Então, como se nós aprendêssemos ali a linguagem, foi o que eu comentei na aula passada, fizéssemos até mesmo um curso de latim, ou um curso de português, de língua portuguesa avançada, e começássemos a ler uma série de livros, então isso seria o ápice da nossa vida de estudos, né? Mas quando a gente olha para esse opúsculo, né, principalmente nessa perspectiva de que esse grande homem chamado Hugo de São Vítor viveu neste período onde que produziu grandes santos, nós vemos que, na verdade, quando a gente começa a ler livro e adquirir conhecimento, nós estamos falando ainda somente do primeiro grau. E, na verdade, se a gente for olhar propriamente dito mesmo, não seria nem mesmo o primeiro grau da verdade ainda, uma vez que quando nós fazemos uma leitura bem feita,
entendendo ali, aplicando as regras gramaticais, fazendo toda a parte de interpretação de texto, aquela, 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 o resultado desse exercício, né, na verdade é a produção, né, a aquisição do conhecimento, né? E se nós estamos estudando o assunto sério, este conhecimento ele é um conhecimento verdadeiro. Mas como eu dizia na aula passada, né, existe uma distinção daquilo que é o conhecimento verdadeiro da verdade, né? Então, por isso que eu quis usar aquele livro do Donald Wood, para que nós olhássemos para a vida de estudo numa perspectiva um pouco mais aprofundada, né? Então, não somente como a leitura de 1, 2, 3 N livros, né? Como se quanto mais livros nós lêssemos, mais inteligente nós fôssemos ficar, né? Na verdade, a vida de estudo mesmo, ela começa, né, a partir do segundo modo de estudos ali, que é o que o Hugo de São Vitor fala, que é a meditação, né? Então, quando nós meditamos, nós temos a oportunidade de, no nosso interior, de fato, ter contato com o primeiro nível da verdade, que esse nível da verdade é a aquisição, né, hoje eu estou com o meu livrinho aqui que eu estava procurando, que eu tinha falado que eu não encontrava aqui no meio da mudança, né? E aí São Tomás fala que logo nos primeiros artigos, estou falando do livro chamado Questões Disputadas sobre a Verdade. E lá na página 29, São Tomás de Aquino, ele fala que a verdade, ela é a adequação, né, isso é muito importante, né, a adequação do objeto à inteligência, né, então, do objeto que é verdadeiro, à verdade que está no meu intelecto, né, no meu interior, né. Então, daqui a pouco nós iremos refletir um pouco nisso, mas é bastante importante, né, a gente olhar para a nossa vida de estudos nessa perspectiva da meditação, que é o segundo grau que o Hudson Vitor colocava. E por que isso é importante, né? É importante exatamente porque o processo de meditação, ele nos leva a uma interiorização, né, a uma introspecção. Então, nós, muitas vezes, né, nós tendemos a ficar nas partes externas, né, das coisas, né? Mas tem um outro ponto muito, muito interessante aqui na questão disputada sobre a verdade, mais para frente, que o Santo Tomás, curiosamente, né, isso daqui pode parecer para alguns muito estranho, mas ele se pergunta, né, na onde que a verdade ela se encontra na sua excelência, né? De maneira mais perfeita, se é no próprio objeto verdadeiro, se é na própria realidade que nos cerca, né, através das verdades, ou se é no nosso intelecto. E, curiosamente, São Tomás fala que a verdade ela está de modo mais perfeito na inteligência, ou seja, a verdade, ela é mais forte na inteligência do homem, na nossa inteligência, né, do que na própria realidade, né? Então, é como se nós vêssemos, por exemplo, um animal, né, e a verdade que está naquele ser vivo, naquilo que nosso Senhor fez, que criou aquele animal, essa verdade ela fosse mais forte em nós do que no próprio ser vivente, né? O que é muito curioso se a gente for pensar nisso, né? E depois a gente pode tentar explicar um pouquinho do ponto de vista filosófico do porquê que isso é assim, né? Bom,
Aí depois, outro ponto que nós comentamos, né, na aula anterior também, deixa eu colocar aqui, foi que o Hugo de São Vítor, né, lá também no Opúsculo, ele vai falar que, então, depois que a gente adquiriu o conhecimento, né, através da leitura, né, ou através da audição de uma aula, através de uma pregação ou daqueles outros níveis que ele comenta, o aluno deveria ser capaz de sempre fazer um resumo na sua mente, né, na sua memória. Então, eu até citava alguns exemplos de alguns autores espirituais, por exemplo, Santo Afonso Maria de Ligório, que falava do ramalhete, né? Então, isso é extremamente importante. E aí nós vimos alguns pontos, né, sobre aquele livro da memória, que eu comentava, e a aula parou mais ou menos nesse ponto, que eu comentava ali um pouco de como que os autores medievais, eles olhavam para a memória. Obviamente, se a gente for falar da memória, daria pelo menos umas 10 aulas, um outro curso específico sobre essa faculdade do homem, né? Até porque esse livrinho, ele tem mais de 500 páginas, né? Mas eu pincelei alguns capítulos, até como ele usava, como os medievais usavam a inteligência, né? Como eles faziam para memorizar, eu lembro de eu comentar também que os autores medievais, principalmente na escola de Hugo de São Vítor, dos vitorinos, né, já entravam na escola sabendo 150 salmos de cor, né, de cabeça, de memória. Dependendo da região da França, os alunos chegavam até mesmo sabendo vários livros do Antigo Testamento, né, de cabeça também. Depois, nos faltou ver do porquê é importante salvar essas coisas na nossa memória, né? Porque senão a gente pode também cair na, na, na precipitação do conhecimento, de achar que quanto mais memorizamos também, mais a nossa vida de estudo irá florilar, né? E, na verdade, também isso não é muito bem assim que funciona, né? Bom, eu trouxe aqui uma citação de São Jerônimo, para que a gente veja, reconheça a importância deste assunto. Então, se vocês estiverem com o opúsculo, o Hugo de São Vítor fala, né, que para que o estudante deve primar pelo engenho e pela memória, né? E aí, vejam a importância, né? Eu lembro que eu comentei que o engenho aqui seria o trabalho da inteligência, né? Mas vejam que frase forte de São Jerônimo que trago apresentado nesse livro da memória aqui, né? Ele conta aqui uma situação que São Jerônimo, então, ele era muito amigo de um jovem, ele não citou aqui qual jovem que era, está descrito lá na 60ª epístola de São Jerônimo, né? Eu não tenho esse livro, mas eu peguei a referência dessa historinha dentro desse livro aqui que eu apresentei na aula passada, né? E aí fala, então, que São Jerônimo era muito amigo de um homem, e esse homem, depois, ele morreu. E que, na morte, né, desse homem, São Jerônimo refletindo, ele ficou muito feliz com a morte desse seu amigo, porque São Jerônimo dizia que a leitura dele era atenta e a meditação era cuidadosa, de tal modo que o homem, né, o jovem, tinha se transformado numa biblioteca de Cristo, né? Então, vejam que interessante, né? Através da leitura e da meditação, o homem, esse jovem, né, que São Jerônimo cita, ele tinha sido capaz de se transformar como se fosse numa biblioteca de Cristo, né? Tanto que aquilo estava no coração dele, né? Depois, o livro cita também um exemplo, né, de Cassiodoro, né, que ele faz referência ao Eusébio de Cesareia. Quem gosta de estudar um pouco história sabe que Eusébio foi um historiador muito importante para o período do cristianismo, né? E ele diz que ele sabia tanta coisa, né, que tinha tanta coisa no coração dele, que ele parecia mais uma biblioteca ambulante, né? Então, o autor segue dando alguns outros exemplos acerca
de alguns autores medievais, principalmente ali no começo da Idade Média, que sabiam muitas coisas de memória, né? E ele vai falando como que isso foi avançando ali até chegar na época de Hugo de São Vítor, né? Bom, mas aí um ponto bem interessante, que depois que o livro aqui ele resume, eu até anotei aqui, ó, devemos memorizar, então, né, assim como os medievais faziam, não para repetir o assunto como se fosse um papagaio, né, mas para utilizar esse conhecimento como se fosse um piloto que está conduzindo o carro em sentido a uma direção e que sabe exatamente aonde está as peças ali do carro para poder chegar melhor no destino. Então, este é o espírito, né, que os medievais olhavam para a memorização, né, da gente tentar, tanto num primeiro momento, adquirir esse arsenal dessas informações verdadeiras através do conhecimento, e tanto do ponto de vista que isso é dado na leitura, quanto do ponto de vista daquilo que nós meditamos também. Então, à medida com que nós meditamos e chegamos nas verdades, essas verdades, elas precisam ir fazendo parte do nosso coração, né, do tesouro do nosso coração, porque o tesouro do nosso coração, quando a Escritura fala, é exatamente, segundo vários autores da patrística, fazendo uma referência à memória, aquilo que está guardado no coração do homem. Então, por isso que o São Vítor dizia que nunca devemos ouvir uma aula sem daquilo fazer um resumo, né? Bom, esse é o segundo nível, né? Que nós comentávamos, né? Agora, dando seguimento aqui, eu me lembro de uma situação, né, que foi muito curiosa, porque tinha um livro, né, do meio católico, né, que na época eu vi muitas pessoas indicando esse livro, né, era um livro de educação, isso já faz alguns anos, e eu me lembro que eu fui lá, comprei esse livro e comecei a ler, e logo nas primeiras páginas, teve alguma coisa que me pareceu um pouco estranha ali no conteúdo daquele livro, né? E aí continuei a leitura. Quando não chegou nem na metade do livro, eu já tinha conseguido identificar que tinha alguns princípios naquele livro que não era verdadeiro. Embora falasse várias coisas boas o livro, mas a essência que estava sendo passada, a mensagem que estava sendo passada ali por debaixo das páginas, né, na interpretação, ela levava a uma interpretação errônea acerca do princípio católico da educação, né? E fazendo uma reflexão, quando eu lia essa parte da memorização, né, é um exemplo muito interessante, né, porque para aqueles que já pegaram algumas aulas de filosofia, que a gente já fez lá no colégio, nós falávamos, né, que quando a gente está assentado num princípio, numa verdade, né, quando a gente tenta meditar acerca de uma verdade e aquela verdade ela é acumulada na nossa memória, esses princípios, vai dizer São Tomás, ela nos dá a capacidade de chegar no segundo grau da nossa inteligência, que é acerca do juízo. Então, o primeiro grau da nossa inteligência é a apreensão simples de uma determinada verdade, e à medida com que nós vamos acumulando diversas verdades no nosso tesouro, na nossa memória, essas verdades elas vão se amarrando entre si e ela nos leva a enxergar verdades maiores, né? Então, com isso, nós vamos meio que avançando para o terceiro grau da verdade que o São Vítor expõe para nós. O primeiro grau, então, é a simples apreensão, através do adquirir o conhecimento através da leitura.
O segundo grau é a meditação, à medida com que nós vamos pegando um conteúdo verdadeiro e chegando na verdade daquele conteúdo verdadeiro. E o terceiro grau é o grau onde que, através destas verdades que nós já acumulamos na nossa memória, nós vamos assentando em verdades maiores, né? Então, é como se, no segundo grau, que é na meditação, nós tentássemos entender a causa das coisas, né? Então, por que essa coisa é desse jeito, né? Por que determinada verdade é assim? Então, à medida que nós vamos aprofundando na verdade, essa verdade, então, ela vai ficando cada vez mais viva dentro de nós, né? E na medida com que nós vamos acumulando mais verdade no nosso interior, o que vai acontecendo é que nós vamos meio que chegando como se fosse numa rede de causalidade. Então, uma verdade explica ou se conecta com outra verdade, né? Então, é como se nós fôssemos formando juízos mais assertivos acerca da própria realidade, né? Eu lembro que eu acho que eu já comentei isso não sei se foi na aula passada ou na retrasada, mas isso tem muita relação também com uma frase que eu acabei de falar agora há pouco, que a verdade ela está muito mais presente na inteligência do que no objeto, e o sentido é exatamente esse, porque quando nós meditamos, a verdade ela está presente no nosso interior de forma isolada, assim como ela está disposta na realidade. Então, se você vê algo na realidade que é verdadeiro, e a sua inteligência capta aquilo como verdadeiro, enxerga a realidade na sua mais perfeita realidade, na sua finalidade, e nas quatro causas aristotélicas que eu tinha comentado na aula passada, e essa verdade ela fica no nosso interior, ainda assim, ela é uma verdade isolada, né? Por exemplo, o homem é mortal, isso é uma verdade que ela é uma verdade inicialmente solta. Na medida com que essa verdade ela vai se conectando com outra, essa verdade ela passa como se fosse um degrau de escada. Então nós passamos a ver que não mais somente a causa daquela verdade, mas a causa das causas, né? Então é como se, por exemplo, uma analogia talvez muito pobre, né? Mas é como se nós pegássemos, por exemplo, na verdade não é pobre, né? Mas talvez até um pouco difícil de entender, mas é como se a gente tentasse explicar a causa da existência de Deus, né? Então, por exemplo, a gente vai, através de uma coisa, explicando a outra, uma verdade explica a outra, que explica a outra, que explica a outra, e, em última instância, atrás de todas essas verdades, está uma verdade maior e suprema, que é o próprio Deus, né? Então, este terceiro nível é o que o Hudson Vitor chama de contemplação, né? Então, na meditação, a verdade está no nosso intelecto, na nossa inteligência, de maneira isolada. Na contemplação, essas verdades, à medida com que nós vamos acumulando essas verdades ao longo de muitos e muitos e muitos anos, essas verdades, elas vão meio que criando como se fosse, para quem viu aquele vídeo do Padre Paulo Ricardo que mandaram no grupo, mas é como se fosse um fio de eletricidade, né? Se você pega um fio de eletricidade, ele tem o que a gente chama de bitola, né? Então, por exemplo, um cabo de 16 milímetros, né? Se você descasca aquela capinha do cabo e você abre ele, lá dentro está cheio de pequenos fiozinhos. Então, uma analogia é que esses pequenos fiozinhos, eles são as pequenas verdades que nós vamos encontrando na nossa vida de intimidade, na nossa vida de introspecção, na nossa reflexão, né? Agora, quando todas essas verdades, elas se juntam, é como se fosse um fio de eletricidade. Se você rompe ali alguns dos fiozinhos, a energia elétrica ela passa com uma vazão menor. Se você junta todos aqueles fiozinhos ali, aqueles conduítes, né, a energia ela passa com muito mais intensidade, né? E a partir do momento que ela passa com mais intensidade,
ela vai cumprir melhor a sua finalidade. Então, por isso que a verdade no nosso intelecto, ela é mais forte e mais verdadeira do que a própria realidade. Porque na nossa inteligência, à medida com que nós vamos estudando e meditando e acumulando a verdade, essa verdade, ela não está isolada, mas ela está amarrada, né, numa causalidade, né? Nossa, isso precisa ser desta forma por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo, né? Isso é muito vivo, né? Assim, muito fácil de observar isso na nossa vida de estudos, principalmente quando a gente estuda um assunto por muito tempo. Por exemplo, um estudo, um tema relacionado à educação, né? Primeiro a gente entende uma pequena verdade, depois outra verdade. E aos poucos, esse arsenal de verdade, ele vai nos deixando mais capacitados para lidar melhor com a realidade, né? Isso é assim, por exemplo, na nossa vida espiritual, né? Quanto mais a gente conhece acerca das realidades que cercam a nossa vida espiritual e a gente vai tentando experimentar isso na nossa intimidade com Deus, essas coisas, elas vão nos ajudando a guiar melhor a nossa vida, a vida dos nossos filhos, da nossa família, da nossa esposa, né, e do nosso cônjuge e tudo mais. Por quê? Porque são verdades que nós já meditamos, já encontramos ali, já conseguimos ver aquela verdade, e armazenamos isso na nossa memória, né? E como eu dizia, na aula passada, né, os medievais, para eles, existia uma importância muito grande de todo esse conteúdo no nosso interior, ele está como se fosse bem classificado, né? Ele está bem assimilado, né? De tal maneira, né, que a gente consiga, como aquele comerciante, tirar ali a moedinha de maior valor para quando a gente precisa usar, né? E é exatamente por isso que a nossa memória, através desse acúmulo de muitas e muitas e muitas verdades, vai fazendo com que nós automaticamente cresçamos na virtude, por exemplo, da prudência. Porque o que é a virtude da prudência? É aquilo que eu falei na aula passada, né? O que é uma pessoa imprudente? A pessoa imprudente, ela é a pessoa que lê a realidade de uma forma recortada, né? Muitas vezes é parecido com a ideologia. Não quer dizer que a informação ela está falsa. Quer dizer que aquela informação ela não abarca o todo, né? É exatamente isso que a ideologia faz, né? Muitas vezes as ideologias elas confundem a nossa cabeça porque você vê um pedacinho só da verdade e você afirma aquilo com unhas e dentes ali, mas na verdade você não está considerando todas as outras coisas que cercam aquela realidade, né? Então a prudência é exatamente isso. Na medida com que nós vamos experimentando a verdade no nosso interior, principalmente na nossa vida de estudo e na nossa vida de oração, com a vida dos santos, com pessoas mais experientes, com pessoas que são melhores do que nós vamos vendo que determinadas pessoas passaram por aquela situação de determinadas formas, né? Por exemplo, como que Santo Tomás rezava, né? Como que Santa Teresa rezava, como que Santo Agostinho passava por uma situação quando ele era perseguido, como que os cristãos iam para a arena ser mortos, comidos pelos leões, sorrindo, né? Com alegria, confiando em Deus, né? Então, a experiência dessas pessoas, né? Ela está velada, ela esconde uma verdade por trás daquilo. E essa verdade, ela pode ser utilizada na nossa vida. Então, é exatamente por isso que Santo Inácio de Loyola dizia aquilo que eu falava mais no começo da aula, né? A forma de validar a qualidade da nossa vida de oração, a efetividade da nossa vida de oração, ou seja, né, trocando ainda por outras palavras, para sabermos se a nossa vida de oração está boa ou não, a forma de validar isso é se ela está dando frutos, né? Inicialmente, né, esses frutos, eles são interiores, né, porque muitas vezes a gente pode pensar que
Frutos são, por exemplo, obras de caridade, né? As caridades, é, é, ou obras de misericórdia, na verdade, né? Por exemplo, visitar um doente, doar um alimento, fazer uma boa ação, né? Mas, na verdade, esses frutos, os verdadeiros frutos da nossa vida de estudo e da nossa vida de oração, ela está no nosso interior, né? Que muitas vezes está escondido, né? Que muitas vezes são aquelas coisas que ninguém vê. Então, isso é o que faz com que nós lidemos melhor com as adversidades, com as diversas situações da vida. Então, essas pequenas coisas, essas pequenas verdades, que vai aos poucos se transformando em verdades maiores, e vai fazendo com que a nossa vida seja mudada, o que nós chamamos, por exemplo, de uma vida virtuosa no cristianismo, né? Porque a virtude é a prática de escolher o bem, a prática, o vício é a prática recorrente do mal. A virtude, né, uma das formas de explicar a virtude, poderíamos dizer que todas as vezes que eu opto por uma boa ação, né, uma boa ação no meu interior, por exemplo, respeitar o meu irmão, não falar mal dos outros, enfim, qualquer outra coisa do tipo, né? Então, à medida com que nós vamos produzindo essas boas ações no nosso interior, essas ações elas vão se enraizando, né? E um meio grande e eficaz de fazer isso através da verdade, né? Na verdade, o principal meio de se fazer isso é através da verdade, né? Porque a verdade, ela tem uma força capaz de mover a nossa vida, capaz de mover a sociedade, capaz de mover o mundo, né? Hoje em dia, né, os tecnocratas, né, as pessoas que são mais antenadas, mais inseridas no mundo, né, elas tendem a achar que a tecnologia é o que move o mundo, né? Mas, na verdade, essas pessoas se esquecem que a tecnologia por si só, ela não construiu nenhuma sociedade. O que construiu a sociedade foi a verdade, né? Me lembro aqui de certa vez, né, o Aristóteles, ele o Alexandre o Grande pediu para que o Aristóteles percorresse todas as regiões ali do Império, onde que ele tinha alcançado, né, para poder ver como que as sociedades elas se organizavam, né? Tem um outro autor norte-americano que fez um estudo acerca disso também, e ele estudou as sociedades aborígenas, né, as aldeias indígenas, né, e os dois chegaram na mesma conclusão, né, que quando eles chegavam numa sociedade, né, numa pequena aldeia, numa pequena cidadezinha ali na época da Grécia, o Aristóteles chegou à conclusão que aquela sociedade, ela girava em torno, né, de um pai espiritual, né, ou de uma figura de uma pessoa que tinha muita virtude, né, que não necessariamente era uma pessoa espiritual, porque na Grécia também eles eram pagãos, né, mas era de uma pessoa que vivia uma vida autêntica. Então, a verdade transforma a vida da pessoa, né? Aquela pessoa transforma a vida da sua comunidade, da sua família, da sua comunidade, da sua cidade, e a cidade transforma o mundo, né? Tanto que foi esse o grande entendimento, né, os gregos tiveram, né? Mas aí, um ponto curioso, né, que os gregos, eles começaram a olhar para essa perspectiva da verdade, que a verdade tem o poder de transformar o mundo, né, transformar a sociedade, e eles começaram a achar que isso era inviável. Por quê? Porque eles começaram a ver que os filósofos gregos, para eles alcançarem uma verdade, eles tinham que dar a sua vida toda, né? Mas as outras pessoas que tinham na sociedade, os artesãos, as outras pessoas da sociedade, elas não estavam interessadas nesse tipo de coisa. Então, eles chegaram à conclusão, olha, a única coisa que nos resta
a acreditar é que não tem como, a sociedade nunca vai mudar, né? Porque a verdade, ela tem até a capacidade de mover o mundo, mas existe um problema anterior a isso. As pessoas, elas não estão preocupadas com a verdade, né? E aí tem um livro muito bom que chama De Vera Religione, né? A verdadeira religião ou o culto devido aos mortos, se eu não me engano, é de Santo Agostinho, eu tenho ele aqui, que é isso mesmo. E o Santo Agostinho, ele fala, ele faz uma leitura cristã deste pensamento dos filósofos. Porque o Santo Agostinho, que também veio deste pensamento filosófico, na verdade, ele viu que no início do cristianismo era exatamente o contrário que estava acontecendo. Então, as pessoas se convertiam de monte, os cristãos até brigavam para poder saber qual que ia para ser morto em nome de Deus. Né? Por exemplo, Orígenes, né, o pai dele, que é o São Leônidas, que foi mártir, o sonho de Orígenes, né, era ser mártir também. Né? Tanto que, na época dele, não podia ser catequista, e ele queria ser catequista só para o Império matar ele, perseguir ele, e ele também ser mártir como o pai dele. Né? Então, os cristãos, nós sabemos que a verdade, ela tem essa capacidade de transformar a vida das pessoas, né? E se a gente olha para essa afirmação do ponto de vista filosófico, São Tomás explica ela de uma forma muito maestral, né? Por quê? Porque é aquilo que eu dizia na aula anterior. As duas faculdades superiores do homem é a inteligência e a verdade. O objeto da inteligência é a verdade, ou seja, a inteligência só enxerga a verdade. Se a gente tem uma interpretação de algo que não seja verdadeiro, tudo bem, nós temos outras potências para lidar com isso, mas não é a inteligência. Né? A inteligência, a única coisa que ela faz é inteligir, né? Intus legeres é ler dentro, né? E ler dentro, no caso, quer dizer que a inteligência, ela penetra até o íntimo de um determinado conhecimento. Tanto que o São Tomás falava que uma pessoa que tem um determinado vício, isso se dá principalmente pelo vício da ira, né? Mas os outros vícios capitais também, avareza, inveja, soberba, enfim, os outros vícios, principalmente pelos vícios capitais, né? Porque o que é o vício capital? É um vício que não está sozinho, ele puxa outros vícios, né? Então, o São Tomás falava que o vício capital, ele faz a espada, né, a faca, que a inteligência, se fizer uma analogia dela como se fosse uma faca que corta o núcleo da coisa e ler dentro, né, e ler dentro daquela coisa, intus legere, São Tomás falava que os vícios capitais, ele faz com que essa faca fique cega. Então, por exemplo, uma pessoa avarenta, soberba, orgulhosa, a pessoa que se ira muito facilmente, a inteligência, ela perde a capacidade de ler a realidade. Então, a pessoa, ela lê a realidade de uma forma desordenada, de uma forma enviesada, né? De uma forma recortada, né? Exatamente por causa disso. E se a gente olha nessa perspectiva que nós estamos apresentando, a inteligência, ela tem a capacidade, se a gente ainda usa essa analogia dela cortar um objeto e ler o mais íntimo do objeto, se essa faca ela está cega, né, o que a faca cega faz? Ela não corta. Se essa faca ela está mais ou menos, o que ela faz? Ela vai cortar o objeto até um determinado ponto. Se a faca ela está muito afiada, e o que faz essa faca ficar afiada? Principalmente uma vida de virtude, né? Uma vida autêntica, né? A inteligência, ela vai estar afiada, então ela vai penetrar melhor a realidade. Né? Então, o objeto da inteligência é a verdade. E o objeto da vontade? São as duas faculdades que nós temos. O objeto da vontade é o bem. Ora, São Tomás falava, tudo que é verdadeiro também é bom e belo. Que são os transcendentais. Então, tudo que é bom é belo, tudo que é bom é verdadeiro, e tudo que é verdadeiro é bom e belo. É como se fosse um triângulo, né? Então, toda vez que a inteligência
vê uma verdade, a nossa inteligência mostra para a nossa vontade que aquela verdade é boa e faz com que a nossa vontade se incline para aquilo. Então, é exatamente por isso que a verdade ela tem uma força no interior do homem, né, de fazer com que uma determinada verdade ela nos incline a fazer o bem. Né? Olha, isso é bom, o mandamento de Deus que ele deixou, embora a gente não entenda, se a gente não entende, é uma limitação nossa, não é uma limitação do mandamento. Mas à medida com que a gente estuda esses mandamentos, a gente vê que Deus pediu aquilo por um sentido mais profundo, aquilo faz com que o nosso coração se incline, a gente viva aquilo, a gente perca aquela liberdade que eu comentava, né? Na verdade, fazer com que a nossa liberdade, a nossa vontade, ela vai ser arrastada para aquilo, né? Então, este é o grande motivo da vida de estudos, nos ajudar a ser pessoas melhores, né? E se vocês forem olhar, infelizmente, hoje na nossa sociedade, o modo como as pessoas estudam muito, tem grandes professores universitários que já leram bibliotecas e mais bibliotecas acerca de determinados assuntos, e a pessoa não muda de vida, né? Por quê? Exatamente porque a pessoa não está enxergando a verdade, né? A pessoa está simplesmente adquirindo um conhecimento talvez verdadeiro, né? E aí, nesse caso, o que arrasta a pessoa nesse caso, né? Porque se não é a inteligência e a verdade que nos comanda, né? O que nos comanda, então, são as nossas paixões, né? Os próprios filósofos gregos, eles já tinham identificado isso. Por exemplo, para quem já teve aula de filosofia, já veio contando essa historinha, né? Mas tem um mito do cocheiro, né? E o mito do cocheiro é um cavaleiro, né? Um cocheiro é aquele, tipo uma plataformazinha que passava naqueles filmes, né? Não sei se vocês já viram, mas que tinha na Grécia, e que tem 2 cavalos na frente, e fica tipo um lugarzinho assim, onde que o cavaleiro fica em pé ali, e o cavalo que empurra, né? E o Platão dizia que os 2 cavalos são as 2 potências mais fortes da nossa parte sensitiva, que o concupiscível e o irascível. E o cavaleiro, ele deveria ser a inteligência, porque o cavaleiro é aquele que chicoteia o concupiscível e irascível, ou seja, chicoteia a carne e faz com que a carne obedeça à inteligência. Então, quando a inteligência não está operando, o que vai acontecer nesse caso? As potências sensitivas, que é o concupiscível e o irascível, eles vão desinvestar, né? A ira vai prevalecer no nosso interior, né? E aí da ira vem vários outros males, né? A inveja, o ciúme, e aí a gente poderia pegar o livro da Conchita lá e começar a achar a raiz dos vícios capitais, né? Mas, por exemplo, do ponto de vista do concupiscível, desculpa, existem também várias outras coisas ali que nos aprisionam, né? A sensualidade, o prazer pelas coisas externas, a gula, enfim, várias outras coisas mais voltadas para a questão do prazer, e da ira mais voltada para a questão da preservação da vida, né? Então, por isso a importância de fazer com que a nossa inteligência ela seja fortalecida através de uma vida de estudo autêntica, né? Mas não que lê muitos livros, mas que reflete muito. Porque se a gente pega as questões disputadas sobre a verdade, tem algo aqui que é muito... que talvez nos passe desapercebido, porque quando a gente afirma que a verdade é a adequação do objeto externo à inteligência, se a gente for analisar essa frase, ela pressupõe que o indivíduo que está tentando inteligir uma determinada realidade, uma determinada sentença, um texto, um livro, uma aula, qualquer coisa que seja, uma situação da vida, a Sagrada Escritura, a pessoa está confrontando aquilo que está na realidade, ou seja, aquilo que passou pelos nossos sentidos, pelo nosso ouvido,
que a gente leu, que a gente escutou, a pessoa está confrontando aquilo com o seu interior. Então, percebam na verdade, com a sua inteligência. Então, percebam que isso pressupõe que a vida de estudos, para encontrar uma verdade através da meditação, a gente deveria nos interiorizar mais. Por quê? Porque nós deveríamos ser capazes de olhar para a informação dentro do nosso interior e ver se essa informação, de fato, ela condiz com a verdade. Só que é aquilo que eu comentava. Se a gente não vive uma vida de virtude, o nosso imaginário, ele pode tomar o julgamento para si. E aí, a nossa análise da realidade, ela pode estar carregada de fantasias, porque o imaginário, segundo a filosofia, ele também é chamado de fantasma. Por quê? Porque o imaginário é o que fica lançando formas. Então, já viu quando você quer pensar sobre uma determinada realidade e o seu interior está agitado, você está, em vez de você pensar na coisa, você está com raiva da pessoa, você está pensando numa situação ruim, tá? A inteligência ainda não está funcionando, porque o imaginário está lançando formas. E isso, meus irmãos, tem uma ligação direta também daquilo que eu dizia, da verdade estar mais presente na nossa inteligência do que da realidade. Isso é o modo como o nosso interior funciona. O imaginário, ele lança formas, e inclusive isso casa com o segundo grau da inteligência que eu falei, que é acerca de formular os juízos, né? O terceiro grau, que é o raciocínio, qual que é a diferença do raciocínio da nossa inteligência com o nosso imaginário que está lançando formas? Porque a gente pode achar que as duas coisas são a mesma, mas na verdade não é. O imaginário, como que é uma forma de você observar no seu interior se esse processo intelectivo de meditação ele está de fato acontecendo, né? Se você tenta fazer a leitura de uma determinada situação da vida, Sagrada Escritura, etc., de uma verdade, e toda hora o seu interior está te jogando para fora, ou seja, está pensando numa conta que tem para pagar, está com raiva de alguém, está, enfim, qualquer coisa do tipo, está com fome, quer levantar, quer ver o Instagram, quer fazer qualquer coisa, percebam que tudo isso são formas que o imaginário vai jogando. E essas formas, elas conduzem para a inteligência, o processo de raciocínio, que é o terceiro nível, a simples apreensão, o juízo e o raciocínio. O raciocínio, ele difere do imaginário porque ele nos leva a interiorizar. Você fala, não, mas espera aí, isso aqui, na verdade, é isso. Não, e isso é por causa daquilo. Então, o raciocínio que vai pulando de galho em galho, né? Ele não te conduz para fora, ele te conduz para dentro. Né? Então, tanto que uma pessoa que de fato medita é uma pessoa que concentra melhor nas coisas, né? Porque você está tentando girar em torno daquele conhecimento, tentando de fato entender aquela realidade melhor. Né? Então, esse é a grande diferença entre o raciocínio e o imaginário. Né? E isso, se a gente for honesto conosco mesmo, isso é muito fácil de perceber no nosso interior, né? Se o que está acontecendo é um ou outro, né? Bom, teria mais algumas coisas para falar. Eu vou deixar para a gente encerrar, então, essa formação na próxima aula, porque esse ponto que eu parei agora, ele é extremamente importante para a gente entender o porquê o Hugo de São Vítor fala que, na vida de estudos, o último nível é ensinar. Né? Por que ele termina o opúsculo desta forma? E depois, eu quero, na próxima aula também, encerrar, depois da gente ver um pouco dessa questão do próprio interior
da nossa, da nossa natureza, né? Do modo como a verdade se dá no nosso interior. E a relação disso com o ensinar, depois disso eu quero apresentar o quarto grau da verdade. Então, o primeiro grau é a simples apreensão, né? O grau da verdade, tá? Não é os modos da inteligência que eu falava. A simples apreensão, a apreensão através da meditação, da verdade propriamente dita, né? Então, o conhecimento verdadeiro, adquirir a verdade através da meditação e aprofundar na verdade através da contemplação. Então, são 3 níveis: conhecimento verdadeiro, verdade, que não é o conhecimento verdadeiro, ela pode vir daquele conhecimento verdadeiro, mas a verdade e o conhecimento verdadeiro são coisas distintas. E o terceiro nível é a causalidade, né, a junção de múltiplas verdades que faz com que nós contemplemos a verdade, né? E se a gente for olhar, né, na primeira aula eu citei a Suma contra os gentios, né, de Santo Tomás, né? E Santo Tomás fala da função do sábio, né? E uma das funções do sábio é contemplar a verdade. Então vejam que não é meditar a verdade, é contemplar a função do sábio. Por quê? Exatamente porque isso exige de nós uma vida, né? Não é algo do dia para a noite, né? Então, de várias verdades, o sábio contempla a verdade, né? Como se ele assentasse num edifício onde que ele consegue ver assim um horizonte com várias verdades, né? Então, essa é a grande diferença. Então, esse é o terceiro nível. Agora, existe um quarto nível, que é um nível mais perfeito, e que o Hugo de São Vítor, ele não cita isso de forma direta, mas São Tomás de Aquino cita, e a gente vai olhar isso principalmente através da vida de Santo Agostinho. Tá bom? Então era isso que eu tinha para passar hoje. Vou parar a gravação.